É preciso que eu e você nos levantemos para ter compromisso com a nossa família, ter compromisso conosco mesmo, com os nossos sonhos, nossos projetos, ter compromisso com Deus na sua obra, no nosso serviço a Ele. Isso é necessário. Esse texto fala de um tempo em que o povo de Deus havia flexibilizado a sua fé, em que havia ficado em cima do muro. Estava tratando Deus no sentido de namoro. Estou vendo se eu gosto. Porque o namoro é isso, né? Estou vendo se eu gosto. Estou vendo se a gente bate, emocionalmente falando. Estou vendo se... Só que aí, se durar muito tempo, não dá muito certo, porque a gente descobre que o outro, como a gente, é defeituoso. E a gente fica sempre à procura da pessoa perfeita, do trabalho perfeito, do lugar perfeito para isso ou para aquilo. Nós somos agentes transformadores. Nós podemos ser usados por Deus aonde nós estivermos. A coisa mais gostosa do mundo é ver uma pessoa casada com a sua profissão, por exemplo. Ela faz aquilo com vontade, com desejo, com inspiração. É ruim quando você vê uma pessoa fazendo com cara de entojo, com cara, ai meu Deus, tem que fazer para sobreviver. É claro que a gente não levanta com toda a inspiração do mundo todos os dias, mas é preciso enviar a inspiração e ir e fazer da melhor forma possível, em o nome de Jesus. É preciso ter esse compromisso com as nossas amizades, né? Nem sempre você quer estar numa festa de aniversário, nem sempre você quer estar no momento X ou Y, num funeral, mas o nosso compromisso com os nossos amigos, com os nossos parentes, faz com que a gente esteja ali. É preciso compromisso com a nossa família. Nem sempre a gente quer voltar para casa, mas se você é casado, tem que voltar. Não, às vezes a gente quer parar em algum happy hour aí pela vida. Não pode, tem que voltar para casa, porque o amor nos leva sempre de volta ao lar, porque nós temos um compromisso. Nós não podemos fazer parte dessa geração que só quer ganhar. Nós precisamos entender que é preciso doar também. É preciso ter relações sólidas. É preciso ter uma fé sólida. É preciso estarmos comprometidos, frutíferos, férteis em tudo que nós nos relacionamos na vida. Tudo, tudo, tudo. Deus, família, eu mesmo e outros compromissos, trabalho. Case-se com isto. Lute pela sua empresa, mesmo que você seja funcionário. Lute pela sua família, mesmo que não seja a família mais perfeita do mundo, e não é. Lute pela sua igreja, pela igreja de Cristo, pelo lugar que você congrega, da melhor forma possível, porque isso faz toda a diferença. Lute por você mesmo, comprometa-se consigo, com suas metas, seus sonhos, seus desejos, com aquilo que Deus colocou no seu coração. É preciso ter esse comprometimento. Muitas vezes a gente até se sacrifica por outro, mas a gente não se sacrifica por nós mesmos. É preciso ter compromisso com você e com a sua vida, senão a gente não leva a vida da gente para um outro passo, para um outro passo e para um outro passo. Compromisso, essa é a palavra. Saia de cima do muro. O texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 20, diz assim. Eu vou ler 20, 21 e depois 30 e 39. A história é conhecida. É quando Elias clama o fogo do céu sobre aquela nação. Diz assim: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 20, 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos ou dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Que resposta ele teve do povo? Nenhuma. Verso 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou ou restaurou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, e segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oremos lá. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco neste momento, Pai, que a tua palavra venha nos edificar, que ela venha com o poder de nos transformar, de mexer conosco, com o nosso coração, com a nossa vida, Pai. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, e que a nossa vida possa ser visitada pelo Senhor de uma forma especial hoje, para que a tua palavra possa de alguma forma ser revelada no nosso interior, e nós possamos, em nome de Jesus Cristo, te servir da melhor forma possível, em nome de Jesus. Quando a gente lê o Velho Testamento, chega a ser cansativo ver as vezes em que o povo abandonava Deus e voltava para Deus, abandonava Deus e voltava para Deus. Se você é um leitor da Bíblia, se já leu algumas vezes o Velho Testamento, deve ter se cansado. A gente fala: nossa, como é que Deus aguentava isso, né? Mas aí a gente também olha para a vida da gente, a gente nota que nem sempre a gente vive aquele fogo todo. A gente tem uns períodozinhos, assim, uns ciclozinhos que a gente é frio, é distante. A gente diz assim: agora eu vou cuidar mais de mim, agora eu vou fazer mais isso. Eu fico imaginando se Deus no céu também falasse isso. Você quer saber de uma coisa? Esse povo já me cansou, eu vou cuidar mais de mim, aqui do céu, dos anjos. Eu vou esquecer um pouco a terra, vou deixar um pouco a terra solta. Como é que seria a nossa vida? Seria terrível, porque Deus é a expressão do bem, é Ele quem vence o mal. E com certeza Satanás não faria o mesmo. Satanás não faria o mesmo. Deus tem um compromisso conosco. Ele se aliançou conosco, e Ele espera algo de mim, e também tem algo dele que vem para a minha vida. E independente de eu ir a Deus, Deus sempre está disposto a chegar e a vir até mim. Esse texto especificamente é um texto em que a nação de Israel, ela está enterrada numa crise política, numa crise espiritual, numa crise em todos os âmbitos. É o momento em que é um reino pós-Salomão. Até Salomão as coisas estavam indo bem, mas Salomão desandou um pouco no final do seu reinado. Ele fez várias alianças com povos estranhos, várias alianças. Ele trouxe de longe mulheres que se casavam com ele, ou que se tornavam suas concubinas, para que assim ele fosse aliançado com esses povos. Para você ter ideia, Salomão chegou a ter 300 esposas e quase 700 outras alianças, quase 1000 mulheres. Era um homem que tinha muita mulher, e essas mulheres vinham e elas pediam para ele, para poder naquela terra levantar os seus altares. Então Israel, que deveria ter só um altar, passou a ter vários altares a vários deuses. Salomão morre, o seu filho fica para reinar no seu lugar, e esses tronos malignos, esses reinos, esses altares malignos estão estabelecidos sobre aquela terra. Com falta de sabedoria, o seu filho quer cobrar mais imposto do que Salomão cobrava. Ele diz: o meu dedo maior sobre vós pesava o dedo do mindinho do meu pai, mas sobre vós agora comigo vou pesar a mão, ou seja, vai ser pesado o jugo que vocês vão carregar. Era um menino sem consequências. Por isso as 12 tribos de Israel, que constituíam a nação de Israel, se dividem. Há 2 que são chamadas 2 do sul, e as outras 10 que fica ou permanece o nome de Israel. Sobre aquelas 2, o filho de Salomão é quem vai reinar, e sobre essas 10 é um rei chamado Jeroboão. Jeroboão, não querendo que o povo descesse para Jerusalém para adorar, com medo de perder o seu poder, mesmo que Deus tivesse lhe feito promessa que se ele fizesse tudo direito, Deus ia o abençoar, ele cria um sistema religioso. Ele cria um outro templo, um outro monte, um outro lugar para se adorar. Aquela mulher samaritana pergunta para Jesus: escuta, os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, os samaritanos dizem que é nesse monte, e o Senhor? E ele diz: olha, o verdadeiro adorador é encontrado em todo e qualquer lugar. Não existe um lugar específico, é o trono do seu coração, né? É isso que ele quer nos dizer. Enfim, e Jeroboão então, ele vai reinando, mas ele é mau. Ele desvia o povo de Deus, e o povo que já estava distante de Deus agora fica privado de ter
ou de ter Jerusalém como a sua cidade símbolo de fé, como o era na época. Jeroboão morre e depois dele assume um homem chamado Onri. E esse homem, ele vai ter 4 gerações de reis sobre a nação de Israel. A segunda geração dá início ao reino de um homem chamado Acabe, esposo da Jezabel. Estou certo mesmo? Não, às vezes os homens me falham aqui. Mas Acabe passa a ser o rei. Mas Acabe é aquele homem fraco, frágil, e de novo ele cede às mulheres. A sua esposa chamada Jezabel. Essa mulher era um tormento, era uma mulher complicadíssima, e ela adorava o deus Baal, que entre outras coisas aceitava até mesmo sacrifícios humanos. E então ela cria, ou eles constroem, um templo ao deus Baal na terra de Israel. E então é neste tempo que Deus levanta um profeta chamado Elias. E este homem vai ser o porta-voz de Deus para trazer sobre a nação um novo tempo. Deus nunca se esquece de nós, mesmo quando nós nos esquecemos dele. Sabe o que eu acho lindo em Deus? É que Deus não nos trata relativo a como nós o tratamos. O povo era tão abençoado. Em Salomão, por exemplo, o mundo se dobrava diante do que Deus fazia aquela nação e com aquele povo. Mas mesmo assim, mesmo com todos os feitos de Deus na nossa vida, é interessante como nós o abandonamos. Gente, me lembro de um testemunho muito sério de um rapaz que estava assim. Eu nunca vi 2 ou 3 testemunhos reais e verdadeiros de pessoas que foram curadas de AIDS. E eu me lembro daquele rapaz que ia na nossa igreja ali em Sumaré, Matão, e ele tinha sido curado de AIDS. Ele tinha os seus exames, ele tinha as suas comprovações, mas enquanto ele estava doente, a igreja o amava, ele se relacionava com ela, e ele estava ali, estava firme, estava fiel e estava tudo bem, era uma bênção. Mas depois ele curou-se e a vida foi voltando para o normal, e ele também foi voltando para o antigo, e daqui a pouco ele já não se relacionava mais com Deus como antes. Então voltou para a sua vida velha, boêmia, lá de onde ele foi contaminado. Infelizmente depois ele veio morrer de câncer, mas o interessante é que ele morreu na casa de Deus. Às vezes tem certos males que acontecem que é para levar a gente para o céu. Acho que Deus falou assim: não vou deixar ele viver esse câncer não, né? Senão, porque a gente é sentimental demais. Deus não olha a morte como nós olhamos, porque nós somos eternos. Para Deus não existe agora e depois. Para Deus eu tenho a vida eterna a partir de agora e para sempre. A gente é que não quer ir, mas na verdade Deus não tem problema em que fiquemos aqui ou que possamos ir para lá. Ele prometeu alongar os nossos dias aqui, sem dúvida, a palavra de Deus diz isso. Mas na verdade Ele tem algo melhor preparado para nós. Não é assim que a gente fala para as pessoas quando morrem, para os parentes? Foi dessa para melhor, pelo menos a gente diz. O problema é que a gente não acredita completamente, porque se a outra tivesse a fé de que a outra é melhor mesmo, a gente ia até dar uma apressada, né? Não ia tomar certos medicamentos, ia deixar certas doenças evoluir, sei lá o que a gente ia fazer. Mas é da nossa natureza preservar a vida, e Deus o quer assim. Deus o quer assim. É interessante como Deus continua lutando por nós, mesmo quando nós deixamos de lutar por Ele. Isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. Você vai ver sempre Jesus Cristo indo atrás de pessoas que o desprezam. A própria Bíblia diz que quando Jesus vem, Ele é rejeitado pelos seus, mas Deus, sabendo que vai ser rejeitado, Ele vem. Deus é lindo nesse sentido, em seu compromisso, em sua fidelidade para comigo. Deus é fiel. Mas daqui nasce uma pergunta: e eu e você? Somos? É uma pergunta. Com certeza Deus é fiel, mas há uma pergunta que eu preciso fazer: e eu sou fiel a Deus? Essa pergunta bate aqui dentro. Eu digo que eu não tenho uma resposta pronta não, porque eu olho aqui dentro, eu vejo áreas que realmente eu sou comprometido com Deus, mas eu vejo também que tem algumas áreazinhas da minha vida assim que eu vou meia boca, entendeu? Mas é preciso assumir isto, é preciso mudar isso. Enfim, Deus levanta Elias em um tempo de profundo e terrível abandono. E ele vem com a mensagem dizendo: olha, por 3 anos não vai chover sobre a terra, já que vocês agora adoram a um Deus da fertilidade, que é Baal, e disse ser o Deus da fertilidade, que então vocês recebam dele a fertilidade. O problema de nós mudarmos de altar é que a nossa vida vai ser relativa àquilo que nós adoramos. Quando você gosta muito de uma coisa, aquilo é produzido na sua vida.
Aquilo é produzido na sua vida. E então por 3 anos não chove. Esse homem Elias é procurado por todas as pessoas, porque diziam: se a gente matar o feiticeiro, morre o feitiço. Mas Elias não é achado. Ele é escondido aqui, escondido ali, escondido lá por Deus. Ele chega um tempo que ele vai até para a cidade de origem de Jezabel, Sarepta, que é um lugar onde se tinha o templo do grande Deus, entre os homens, grande Deus, do grande Deus Baal. Ele vai se esconder naquele lugar. Mas depois de 3 anos, Deus o traz de volta. Deus o traz de volta. E nesse trazer de volta é que ele vem como um profeta para anunciar uma mensagem de renovo e de restauração para a nação de Israel. E na sua boca há uma mensagem. É como um convite que dizendo: vocês hoje precisam tomar uma posição. Vocês hoje precisam ter uma decisão. Hoje vocês precisam estabelecer se querem casar-se com Deus ou divorciar-se dele. Para você ter uma ideia, essa Jezabel mandou matar muitos profetas de Israel. Muitos sacerdotes morreram, foram assassinados por ela. E o povo quieto, pasmado, deixando tudo aquilo acontecer, sem nada fazer. É preciso que o fogo de Deus reacenda no altar da nossa vida. É preciso que Deus nos tome em suas mãos e que Ele de novo acenda o nosso desejo de servi-lo e de amá-lo como o único e suficiente Senhor da nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Quando Elias surge, ele surge com uma pregação. Imagine o cenário: há 850 profetas do mal, há todo um povo indeciso e há outros decididos por Baal. E ele está sozinho, anunciando a Deus. Às vezes na vida parece que estamos perdendo mesmo com a nossa fé, porque a maioria parece que está vencendo e a gente está em minoria. Deus nem sempre esteve no meio da multidão. Deus sempre teve, com certeza, relacionamentos profundos com indivíduos que queriam se relacionar com Ele. Deus não é medido pelo tanto de dinheiro que você ganha, compra, dá, por isso, por aquilo, por sua vida parecer um sucesso. Deus está na minha vida, independente de como ela esteja. Deus não me abandona, Deus não me deixa, Deus não me solta. Mas o anúncio de Jeremias, se eu errar o nome, tudo bem. Elias, fala aí, Elias, é assim grava. Elias, o anúncio de Elias é de que o povo retome a sua posição e a sua postura em Deus. É de que eles voltem a se comprometer. E a primeira coisa que ele chega para o povo e diz é o seguinte: olha, vocês precisam decidir quem é o Senhor das vossas vidas. Quem é o Senhor das vossas vidas? Porque ele chega e diz: até quando cocheareis, mancareis, sereis claudicantes ou de passos não firmes? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então segue Baal com todo o vosso coração. Mas não fique no campo da indecisão. Não fique no namoro. Não fique numa relação de uma via só, tentando achar qual Deus é o Deus melhor, é o Deus que supre as minhas expectativas. Hoje chega a ser vergonhoso, e infelizmente com essa questão da internet a gente tem acesso a essas coisas, de como existem profetas do mal. Ontem mesmo, indo ler um pouco mais sobre o tema de hoje, entrou um videozinho de alguém em São Paulo fazendo umas coisas que eu falo: meu Deus, completamente antibíblica, de como o povo adora o que é errado, mesmo sabendo que é errado, porque busca um resultado. No Novo Testamento, Paulo já dizia que nos últimos dias a fé seria mercantilizada, ou seja, seria vendida. A fé no sentido do que o povo quer receber, não do que Deus quer trazer. Quando Deus quer trazer uma reforma sobre a nossa vida, quando Deus quer trazer um renovo sobre a nossa vida, Ele nos pede para ter uma decisão. Talvez você diga: pastor, então eu estou bem, porque eu já decidi que Jesus é o Senhor da minha vida. A questão é o que quer dizer essa palavra Senhor. Não é uma questão de respeito, porque a gente chama alguém de Senhor por uma questão de idade, às vezes o senhor, a senhora, ou de respeito, não é? De educação. Mas é Senhor no sentido de servo. Para Ele ser Senhor, eu tenho que ser seu servo. E a palavra servo aqui é doulos. É um tipo de escravo de orelha furada. É aquele que escolheu estar ali. Para que Ele seja meu Senhor, é preciso que eu submeta a Ele todos os meus desejos, todos os meus planos e toda a minha vida. É que eu confie a minha vida a Ele, sabendo que Ele vai direcioná-lo da melhor forma possível. Ele diz: vocês precisam parar de ser cocheantes, de mancar. Vocês precisam parar de capengar, de andar inclinado para um lado, de ser vacilantes. É preciso sair de cima do muro. Ou é frio, ou
É quente, diz Apocalipse 3. Porque se for morno, eu vou vomitar. É aquela coisa da pessoa que diz para você: eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. A melhor coisa do mundo que você faz é largar esse sujeito, essa sujeita. Isso não vai virar nada não. Isso não vai virar nada não. Entendeu? É muito ruim a pessoa chega para você e diz: eu não sei se eu te amo ou se eu não te amo. Não sei. Depende do dia, eu te amo. Depende do dia, eu não te amo. A gente confunde muito amar com gostar. Há muita coisa que a gente ama, mas não gosta. Dá um exemplo. Por exemplo, eu amo a Amanda. Deve ter alguma coisa nela que eu não goste. Não sei. O jeito dela falar comigo, o jeito... Às vezes você pode amar alguém, mas não gostar. E quando a gente entra nessa zona do não gostar, não gostei disso, a gente confunde amor com o que a gente está sentindo, com desejo, com prazer. E amar não tem nada a ver com isso. Amar é continuar a nossa jornada com aquela pessoa, com aquela instituição, com aquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente não goste de certas coisas. Nós precisamos aqui ser menos infantil. Há uma mudança na empresa, a gente fala: não sei até quando eu vou ficar aqui. Não? Há algum acontecimento na igreja: olha, se continuar assim, eu saio. Vou ficar em casa e cultuar a Deus de lá. Há um acontecimento em qualquer lugar, na família, um desencontro. Fala: não quero mais saber de família. Não, nossa família é assim mesmo. A gente tem que querer saber. Todas elas vêm com pequenos defeitos. Já notou que quase, se não toda a família, tem sempre uma ovelha negra, como ele é chamado? Sempre tem. Eu acho que é pra gente não ficar se ufanando, se orgulhando e dizendo: olha, minha família é boa, perfeita, eu tenho a melhor casa do mundo, isso aqui é de nós. É de nós. Não. Ele diz: olha, se vocês querem voltar de novo a ter uma nação curada, se vocês querem de novo que o fogo se reacenda no altar do seu coração, é preciso que vocês tomem hoje uma posição e uma decisão. Não cocheiem entre dois pensamentos: entre se entregar de verdade a Deus ou não se entregar, em viver de fato Deus ou não viver. O nosso cristianismo hoje está assim, sem compromisso, sem decisão, já faz algum tempo. Ele diz: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Lucas 6 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando vocês fazerem? Porque é fácil chamá-lo de Senhor, porque você espera alguma coisa. É como criança, às vezes ele fala: papaizinho querido, eu te amo. Às vezes é sincero, de graça mesmo. Mas a gente sabe que muitas vezes quando está falando eu te amo, está pedindo 10 vintão pra gente levar na escola, alguma coisa assim, na verdade. Quando o carinho é demais, o pai desconfia. Dentro do normal é normal. Estou falando bobagem? Não, é assim que eu vejo. Então, muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus também assim. É de uma forma interesseira, não é de uma forma de fé inteira. Sabe, eu não sei se tem vindo sobre a tua vida tudo o que você quer, deseja ou planejou, mas eu sei que se Deus estiver no trono, Ele vai te levar a tempos novos e abençoadores. Mas também haverá dias difíceis. Mas o importante é que mesmo nos dias difíceis Ele não nos deixa de forma alguma. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando vocês não tomarão uma posição concreta, reta e direta comigo? Até quando vocês vão dar desculpas? Até quando vocês vão enganar-se a si próprio? Sabe uma das coisas piores da vida, por a gente não querer ter um compromisso, é que a gente fica dando desculpas. Fica dando desculpas. Olha, eu não quero casar com você porque eu ainda não estou pronto para te dar o que o teu pai te dá. Não está pronto agora, ele não vai estar pronto daqui a 1 ano, nem 2, nem 3. Então o negócio é voltar aos velhos casamentos, que a gente comprava um fogão d'água, botava um colchão no chão, 2 pratos, ganhava algumas xícaras de presente e ia embora. Agora está difícil, porque todo mundo quer fazer festa. Meu Deus do céu. Gente, eu vivo em casamento. Sexta fiz um, sábado fiz um, sempre, toda semana eu estou fazendo casamento. Semana passada, até dia de finados, teve casamento, pra você ter ideia. E eu fico às vezes vendo, e é legal, é bom você gastar. É muito joia. Se você pode, é um dia legal. Eu acho que festejar e celebrar é bom. Mas o preço disso é muito caro. É tudo muito caro. Eu nunca vi algumas fotografias tão caras. Eu nunca vi uma filmagem tão cara. Eu nunca vi músicos tão caros. É muito lindo. É muito lindo. Mas alguns desses casamentos terminam, às vezes, rapidamente. Eu me lembro de um que eu fiz há muito tempo atrás, que terminou 3 meses depois. Festa imensa. Linda. Por quê? Porque a pessoa não está pronta para um compromisso. Ela acha que ela vai casar e vai ser só coisa boa. Ela não entende que o outro tem um gênio, um temperamento, e que vai ter dia que ela vai ver o outro acordar com a macaca.
Não é verdade? Vai acordar com o zoológico inteiro, como a gente costuma falar. Isso é normal. A gente vai administrando isto na vida e levando adiante em o nome de Jesus Cristo. Ele pergunta: vocês precisam tomar uma postura em relação a Deus. Não é possível servi-lo e servir a outros deuses. Não é possível servir a Deus e servir os seus prazeres. Não é possível servir a Deus do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Ele é seu dono e eu quero que Ele seja o meu dono. Nós falamos sobre isso a semana passada, sobre ser selados pelo Espírito Santo. E uma das marcas da pessoa selada é que o selo era um selo de propriedade. Você pertence a Deus e Deus é responsável em cuidar dos seus, em o nome de Jesus. O povo não dá resposta. Puxa, isso é entristecedor, não? É como se você perguntasse para alguém: você me ama? E a pessoa ficasse quieta. Não deu resposta, mas deu resposta, tá certo ou não? O silêncio é uma resposta negativa, na maior parte das vezes. Não deram resposta. Mas mesmo assim Deus não se ofende. Há desculpas que a gente dá, que fala: eu não sei quanto a você, mas quanto a mim sim. Você também, nós todos juntos. Às vezes eu falo uma coisa, eu falo: meu Deus, eu acho que eu menti. Menti para mim, menti para eles, né? É aquela coisa da pessoa que tem filho, Deus abençoou. Olha só, a mulher é sério, Deus a abençoou e passaram-se 6 meses. A criança não foi dedicada, ela não estava na igreja. Então quando o pastor ligava para ela, ela dizia: ah, pastor, a criança é alérgica, não quero assim ficar em ambientes fechados. Mas o pastor falou: mas eu encontro ela quase todo final de semana no shopping. Que criança é essa que é alérgica às pessoas da igreja, mas não é alérgica para shopping? A gente dá desculpas, é longe. Nós tínhamos a nossa igreja aqui na Santa Cruz, as pessoas vinham de carro e nós mudamos para a Avenida Limeira. Não dá 2 quilômetros perto do shopping. E as pessoas diziam: ah, pastor, a gente não vai mais porque é longe. Longe? Não é longe, dá 5, 10 minutos no máximo, nem 10 minutos não dá de carro. Você vai na paz. Ah, mas tem muito radar, tem medo de multa, então você vai ter que ficar preso em casa. A gente dá desculpas que não existem. Quando Jesus Cristo vem para convidar os seus para a boda, você lembra as desculpas que eles dão? Ah, comprei uma terra e preciso ir vê-la. Como é que você vai ver terra de noite? Não tinha jeito, não tinha luz acesa, era lampião. Eu não sei com que eles iluminavam. O outro diz: ah, eu vou me casar. Ah, então tá, que bênção, glória a Deus. Mas isso não te impede de segui-lo, servi-lo, e não te impede de você ter um compromisso. Você deixa de trabalhar quando vai casar? Você tem que trabalhar mais ainda. E depois acho que tem 5 dias, não sei quantos dias. Quantos dias tem, Anny? 5 dias. A firma só dá 5 dias. Você deixa de trabalhar quando nasce uma criança? Não. Mas por que a gente deixa Deus? Por que a gente se esfria com Deus? Por que a gente se esfria com a gente mesmo? Para as coisas da nossa vida. As nossas desculpas, elas são somente uma tentativa de justificar algo injustificável. É preciso que o nosso coração se fortaleça nesse sentido. É preciso parar de ver os defeitos que a gente procura para dizer por que a gente não está amarrando a nossa vida à vida do outro, não está amarrando a nossa vida à vida de Deus. É preciso parar de protelar certos tipos de decisão. É preciso você e eu não alimentarmos certo tipo de covardia. Apocalipse tem um versículo pouco compreendido. Ele diz assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então quando a gente ouve esse versículo, pensa: puxa, então fulano está fora, porque fulano é muito tímido, não consegue falar com a pessoa. Mas quando ele diz tímido, não é tímido no sentido de temperamento, é tímido no sentido de não ter uma decisão, uma postura. É aquela pessoa que não tem a coragem de abandonar o que crê para crer naquilo que Deus nos pede para crer. É aquela pessoa que não tem coragem de abandonar aquilo que parece ser fonte do seu prazer para ligar-se àquilo que Deus diz que é realmente a fonte de real prazer. Esses são os tímidos. Os tímidos não se decidem nunca. Não é assim? É nesse sentido, timidez em relação a Deus. Eu sempre fui muito tímido. Milagre de Deus eu estar falando aqui com você hoje. Sempre fui muito tímido. E eu demorei meses, por exemplo, para pedir uma menina em namoro. Eu escrevi umas 10 cartas e não entreguei, não pedi. E veio o Nivaldo, amigo, e levou ela embora. Porque os tímidos não tomam atitude, não tomam posturas, não tem decisões. Fica com medo de ser rejeitado, fica com medo disso, com medo daquilo, e por isso não toma postura. Deus quer que você tome uma posição. A Rita é uma missionária. Ela se converteu conosco lá em Sumaré Matão também, onde eu fiquei por quase 10 anos. E ela estudava na PUC. Ela se formou com louvor.
em letras. E quando a Rita se formou em letras, ela teve uma decisão. Ela diz: Jesus está me chamando para ir morar no meio dos índios. Eu falei: meu Deus. A família ficou louca. Como é que a menina se forma em letras, agora com todo o esforço de uma família muito simples, e quer ir morar no meio dos índios, na Amazônia, sei lá eu que lugar, e todo investimento feito para ir ganhar nada. E a Rita simplesmente pegou o Sérgio, que era o seu noivo, casou-se, e os dois doidinhos foram lá para o meio do mato cuidar da educação de pequenos indígenas e ao mesmo tempo evangelizá-los. Ela ficou lá por muito tempo. Mas eu me lembro de um dia a foto que ela mandou da casa dela, que era suspensa do chão. Ela diz: às vezes o rato vem de noite. Se a gente tem que limpar tudo direitinho, porque senão o rato vem, é perigoso ele roer a gente. Ela tinha medo de barata, de grilo, de tudo. Você imagina de rato. Mas sabe o que eu fico vendo? Ela não ficou presa nos seus medos, nas suas indecisões, nas suas inseguranças. Ela colocou a vida dela nas mãos de Deus, e ela com o Sérgio. Eles tiveram um trabalho que está lá até hoje. Então faz mais de 20 anos que eles foram. Com o tempo eles passaram a trabalhar pela FUNAI. Com o tempo eles passaram a ser reconhecidos do trabalho deles. Com o tempo eles descobriram que o que Deus deu para eles, no sentido material, embora não fosse isso que eles buscassem, foi superior ao que eles poderiam conquistar aqui. Decisão, postura, atitude, compromisso com Deus, com sua obra, comigo mesmo, com o meu futuro, com a minha família, com a minha igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, eu não sei se você viu aquela reportagem de que algumas escolas de samba pegou fogo no Rio de Janeiro. E algumas pessoas então davam os seus testemunhos dizendo que guardavam dinheiro o ano inteiro para comprar uma fantasia. Tinha até uma música que dizia isso, né? Um samba, alguma coisa assim, que eu não me lembro a letra, mas que dizia que trabalhei o ano inteiro. A pessoa trabalhava o ano inteiro com essa visão de vestir uma fantasia ali naqueles 4 dias, em um deles, ou 2 deles, para poder sair à avenida. E como as pessoas choravam pela sua escola queimada e por aquele ano não sair. Eu não estou dizendo que elas não deveriam ir. Eu só estou dizendo que se elas choram por uma causa tão efêmera, tão pequena e tão passageira, se elas são tão comprometidas ao ponto de chorarem por aquilo, de gastarem o que ganham por aquilo, me envergonha muitas vezes nós não assumirmos materialmente a obra de Deus. Me envergonha muitas vezes nós, por poucas coisas, simplesmente abandonarmos o vínculo que nós temos com Deus. Eu não sei, nem todas as vezes que você vir um culto ele vai ser emocionalmente satisfatório. Às vezes você vai estar mal, às vezes eu vou estar mal, às vezes alguma coisa vai dar errada no som. Mas a nossa fé com Deus, ela não se baseia nas nossas emoções, no meu desejo ou não, se eu estou com sono ou sem sono. Baseia-se no meu compromisso com Deus e no compromisso de Deus para comigo, em nome de Jesus Cristo. No namoro a gente abandona, no casamento a gente fica. É preciso voltar para a mesma cama, é preciso voltar para a mesma casa, é preciso seguir o mesmo caminho. Então a palavra de Deus através de Elias é: até quando? É um tempo, ele está dizendo: até quando vocês vão cochear, vão estar entre 2 caminhos? Até quando? Até quando? Entre 2 caminhos. E eu quero que você pense não só em relação à sua fé, mas em relação a tudo. Você precisa ser intenso em tudo que você faça. Seja intenso. Não faça tantas coisas, faça algumas coisas e faça bem feito. Seja intenso com o seu futuro, seja intenso com a sua fé, seja intenso com o seu trabalho. Seja intenso e deixa que Deus vai trazer glória e honra sobre a sua vida, aquilo que vai resplandecer dele sobre mim e sobre você. A primeira palavra de Elias é esta: vocês precisam hoje escolher quem é que vai ser o Senhor de vocês. Eu sei que é claro, a gente vai dizer o quê? Não, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não, Ele quer num sentido prático. Ele quer que haja uma confissão de boca e de atitudes, em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que ele prega aqui é que ele diz que nós precisamos restaurar o altar de Deus. É preciso não somente decidir quem é o Senhor da nossa vida, mas é preciso que nós reconstruamos o altar de Deus. É muito triste ver uma nação que Deus instituiu, que tirou da escravidão, que fez cruzar o Mar Vermelho, que fez vencer tantas coisas. Um povo com uma história dessa deveria ser um povo indestrutível. Um povo que jamais deveria ser claudicantes, ou seja, jamais deveria ficar entre 2 caminhos. E ali, se você ler o texto, você vai ver que na terra de Deus, o altar de Deus estava
destruído. Eu e você, nós somos terra de Deus. Sim, é em nós que Ele planta a sua boa semente, que é a sua palavra, diz a palavra de Deus. Nós somos terra de Deus, e é preciso que um altar de Deus seja levantado dentro do nosso coração. A palavra altar é autos, o grego, que significa lugar em que você bota uma entidade como um Deus nas alturas. Altar é colocar Deus elevado à minha vida. Eu me submeto à sua vontade e ao seu desejo. Elias restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Aquele profeta que eu me esqueço agora o seu nome, aquele rei Ezequias, ele recebe o profeta Isaías na sua casa. Ele diz: põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. Olha que notícia ruim. Mas pelo menos Deus avisou, não é verdade? A sua casa está desorganizada. Não é desordem no sentido de limpeza física, é desordem no sentido de que você não é aprovável diante de Deus da forma que você está. Sabe, nós normalmente não gostamos de palavras assim, mas essas palavras, elas são necessárias. Ele diz: põe em ordem a tua casa. É preciso levantar o altar de Deus. Não há vida sem sacrifício, não há caminho sem dor, não há compromisso que possa ser mantido somente pelo prazer. O compromisso também é no dia da dor, da dor, da dor, da dor, da dor. Os grandes homens de Deus, sempre que foram começar algo, ou construíram ou restauraram o altar. Esdras surge num tempo em que o povo também abandonou a Deus. Ele restaura um altar. Davi, ele levanta para Deus um altar. Jacó um altar. Noé também um altar. No altar é um lugar em que nós colocamos as nossas convicções, os nossos pensamentos, os nossos desejos diante de Deus e dizemos: Deus, se for preciso sacrificar, eu os sacrifico. Como a Rita o fez, sacrificando o seu futuro profissional, pelo um chamado de Deus para ser missionária entre os índios. Deus, Ele não pede muito de nós, Ele pede pouco. Ele diz em Jeremias: o que mais eu peço de vós, senão que me ameis, que tenhais misericórdia e sejais justos. Ele não pede muito, Ele pede muito pouco. Pelo que Ele nos oferece, vida eterna, intervenção na nossa vida aqui, caminhando conosco, nos ajudando nos momentos da nossa vida. Nós não podemos negar isso. É preciso levantar um altar novo, um altar dentro do nosso coração. Nós que somos a terra de Deus. Há muitas características de que tipo de altar ele levantou. Mas o primeiro altar que ele levantou foi o da restauração. O da restauração da comunhão. Porque você vai ver que ele pega 12 pedras concernente às 12 tribos de Israel. Eu disse no começo que elas estavam divididas, 10 para cá e 2 para lá. Deus quer que a gente restabeleça o altar da comunhão com Ele, mas também da comunhão com o próximo. Deus quer que eu encontre Deus no meu irmão. Então é preciso que eu seja menos fresco, que eu seja menos frágil, no sentido de, às vezes eu desvalorizo as pessoas, e Deus não gosta disso. Às vezes a gente desvaloriza uma pessoa. A gente olha para uma pessoa e a gente não dá nada. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que se dizem de Deus, elas dizem coisas que... E você vê quando uma coisa é brincadeira ou quando vem do coração, não sabe? A gente sabe. E elas dizem a respeito de outras pessoas sem conhecê-las. Eu falo: ele nem conhece ela, eu conheço, ele não é o que está falando. Como é que eu não me deixo ser guiado por esse Espírito? É preciso restabelecer o altar da unidade e da comunhão. É botar as 12 pedras juntos, é voltar de novo a ser uma nação só. É nos unirmos e juntos sermos fortes para nos tornarmos vencedores. Em nome de Jesus. É preciso pararmos com frescuras em relacionamentos. Eu não gosto de fulano porque fulano não olha no meu olho quando eu olho no dele. Deixa ele, não olha com ele olhando para baixo, não tem importância, mas continua. Sabe, gente, é tão bom. Como é bom você poder chegar no ambiente e poder transformar ele. É muito bom. É muito bom mesmo. Deus te chamou para ser um elo de ligação entre uma pessoa e outra, mas Deus também te quer ligado a Ele. Talvez hoje, em nome de Jesus, eu e você precisemos abandonar nossas preferências pessoais, e nós precisamos passar a nos relacionar com as pessoas e voltar a nos relacionar com Deus. Algumas pessoas dizem: eu tenho bicho porque eu não quero conviver com gente. Só que você não é uma cadela, você não é um cachorro, você não é um gato, nem uma gata. Você é um ser humano. E existem coisas que te tornam saudáveis em um relacionamento com outro ser humano. Portanto, no que depender de vós, tem espaço com todos os homens, com o vizinho chato da direita e com o mais chato da esquerda.
E se o da frente também for, é preciso se relacionar. Não precisa chamar para almoçar e nem precisa ir almoçar lá. Mas é preciso, bom dia, boa tarde, tudo bem? Precisa de alguma coisa de mim? Enfim, é preciso restabelecer o altar da comunhão. Da comunhão com Deus também. Faça isso. Restabeleça o altar da comunhão. Há quanto tempo você não tira um tempo para orar, para jejuar? A gente fez ali o mês que a gente está fazendo de quinta-feira, que é Eu Creio em Milagres. Então a gente tem ali a lista de jejum e oração. Na primeira semana encheu. Na segunda semana, já é previsível isso, quase que encheu. Na terceira, já não encheu. Essa nós estamos fazendo na fé, porque muita gente não faz mais. Sabe, é pouca coisa que a gente se propõe a fazer. São poucos os sacrifícios. É preciso restabelecer o altar da comunhão. É preciso estar mais na presença de Deus para ter o cheiro dele, o jeito dele. Você já viu que quando a gente fica perto de uma pessoa, a gente pega os trejeitos dela? Sabe, eu passo vergonha de tanto que eu assimilo isso. Eu fui para Portugal uma época e no quarto dia eu não conseguia falar o nosso português mais. Eu só falava o português de Portugal. Então eu ia pregar nas igrejas, eu falava o português de Portugal. E eu tentava não falar, mas como eles falavam, eu achava bonito, sabe? E eu voltei para cá, sim. E demorou uns dias para mim falar o português do Brasil. Porque eu estava infectado positivamente com o português de Portugal. Eu fui pregar em algumas igrejas hispânicas, e eu gosto de ouvi-los falar. Tu hablas espanhol? E daqui a pouco, lá estava eu, hermanos, eu estou aqui para predicar a palavra de Deus. Você vai ouvindo, aquilo vai entrando. Você vai convivendo com eles, vendo a simpatia deles. E daqui a pouco você vê uma parte deles em você. Sabe, é assim com Deus. É assim com Deus. É por isso que não importa se seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas você tem que separar um pequeno tempo em que você vai ler uma palavra, vai fazer uma oração, vai estar com Deus. Pode ser no caminho do trabalho, no seu carro. Pode ser quando você chega em sua casa. Pode ser no momento em que você vai no banheiro várias vezes, no trabalho. Não pode ir muitas vezes, senão você está roubando seu patrão. Mas é preciso restabelecermos o altar da comunhão, para que Deus possa passar para nós o bom perfume dele, que é Cristo. Para que Deus possa desenvolver em nós a sua vida, o seu ser. Sabe, nesse altar também era o altar da purificação. Porque a água é símbolo de purificação. É quando a água é derramada, ou seja, é a purificação pela palavra. Lembra de Jesus Cristo quando ele chega para Pedro e diz: eu preciso lavar os seus pés? E Pedro então não falou: não, meus pés não, imagina, o Senhor é meu Senhor, não vai lavar os meus pés. Ele falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava o corpo inteiro. Já foi demais também. Era um extremo ou outro. A água é símbolo da purificação. O batismo nas águas, sabe, é o meu compromisso com Deus. É preciso restabelecer o altar da purificação, em que eu me enxergo e enxergo a Deus. E quando eu o vejo, ele é uma referência que me contagia. Ele é uma referência que me toca. E eu desejo ser melhor. Melhor. Amém, queridos? Não existe pregação maior do que exemplo. Conto sempre aqui, vou repetir tantas vezes quanto for necessário, que na época em que tinha aqueles encontros, eram uns encontros aí que tinha, o pessoal ia e ficava internado 2 dias, depois voltava. 2 jovens da igreja foram, e eles eram muito bagunceiros, mas eles voltaram tão transformados, tão diferentes, me tratando de uma outra forma, fazendo as coisas de outro jeito. Eu falei: meu Deus, vamos ver até quando vai durar isso. Durou 1 semana, 2, e eles não mais me tratavam muitas vezes como eu os estava tratando. E isso começou a me incomodar. Por quê? Porque nada melhor do que você ver alguém que vive valores de Deus. Você olha para ele e você começa a olhar para a sua vida. Você já viu que a verdade do outro começa a mostrar a minha mentira? Você já viu que a santidade do outro começa a mostrar o meu pecado? Você já viu que as atitudes do outro... Então a gente não precisa ser aquele chatonildo que chega querendo acabar com a festa, pregando. Esses doutrinadores malucos e religiosos radicais. O meu exemplo vai ser sobre tudo. Você já viu um pai tratando bem seus filhos? Mexe com o coração daquele outro que trata mal. Você já viu um homem tratando bem sua esposa? Mexe com o coração daquele outro que não trata bem. Você já viu uma pessoa que se dedica a Deus? Mexe, ou deveria mexer, com o coração daquele outro que não se dedica a Deus. Não existe melhor pregação nesse mundo do que eu e você vivendo a palavra da verdade de Deus. Podemos sim abrir a nossa boca e anunciar,
mas não existe melhor anúncio do que a minha própria vida. Eu sou o grande outdoor de Deus. Eu sou o grande outdoor de Deus. Quem me ver, deve ver em mim a pessoa de Deus. É preciso restaurar o altar da purificação, limpar nossa boca. Eu vejo tanto dos irmãos falando tantos palavrões desnecessários. Não que alguns sejam necessários, é que às vezes você fica nervoso e sai. Mas pessoas que por simples prazer, parece que tem um orgasmo numa palavra pesada, e dizem isso na frente dos filhos. Eu falo, meu Deus, 3 anos, 4 anos. É uma falta de temor a Deus. Porque, gente, eu conheço ateus que se comportam melhor. Eu conheço incrédulos que se comportam melhor. Aliás, pessoas que nós chamamos de gentis, que não vão para o céu, às vezes me parece que são as que mais vão para o céu do que aquelas que dizem que estão indo para o céu. E isso mexe comigo. Isso mexe comigo, deveria mexer. Nós precisamos reconstruir o altar da purificação. Dizer, Deus, leva esse pecado, leva essa atitude de mentira, leva essa atitude disso, disso e daquilo. Nós precisamos restaurar o altar do serviço, ser servo de Deus. Escolher quem vai ser o seu Senhor de serviço. É preciso servir a Deus com os nossos talentos pessoais. É preciso servir a Deus com aquilo que nós temos. Sabe, por exemplo, vocês veem aqui os meninos cantando. Às vezes tem gente que gosta do que eles cantam, tem gente que não gosta. Você me vê pregando, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas sabe, para a gente estar aqui, especialmente eles, especialmente os irmãos que são diáconos, isso custa. Isso custa. Isso custa. Eles têm que vir aqui, têm que ensaiar. Depois eles têm que vir aqui, passar antes. Depois eles têm que, entendeu? Para os diáconos é complexo. Eles vêm de manhã, vêm à noite, vêm quinta. Não dá para faltar. E como fazem falta quando faltam? Para as crianças é uma escala. É difícil você ter pessoas que queiram ajudar. As pessoas não gostam de ensinar as crianças, mas graças a Deus que tem algumas poucas que têm carregado isso nas costas. Mas é preciso restabelecer o altar do nosso serviço a Deus. Você tem algo que você tem que possa ser dado a Deus. O altar do serviço. Ele diz, eu quero ser Senhor de vocês, mas para que eu seja Senhor, vocês precisam ser meu servo, sem esperar nada em troca. Não sirva a Deus esperando alguma coisa em troca. Me diz uma coisa, eu não sei se você tem essa inocência ainda de que você vai fazer pelo seu filho e o seu filho vai fazer por você. Sabe, eles crescem, graças a Deus. Eles acham pessoas interessantes na vida deles, graças a Deus. Aí eles se casam, graças a Deus. Aí tem filhos, graças a Deus. E começam a construir sua própria vida. E não é que eles não nos amam, é que agora eles têm a família deles. Você já recebeu a conta dos seus filhos? Ele se formou, ganhou dinheiro, falou, pai, agora eu vou devolver tudo. A Sueli Garcia, há um tempo atrás, deu aqui o quanto a gente gasta com filho até o casamento, mais ou menos de 20 e poucos anos. É muito dinheiro, não sei, era tipo, se for escola pública, alguma coisa assim, um filho vai custar quase 300 mil reais. Eu não sei o que esses meninos comem, mas se for alguma coisa particular, passa disso. Você já viu algum pai cobrando a conta, mandando a fatura? Não, porque nós somos os pais. Mas os filhos, é claro que tratam o pai respeitosamente, com honra. E o que Deus quer de mim e de você é isto, é que a gente seja esse filho que o honre, esse filho que o serve, esse filho que o coloca diante da presença dele. E o que é servir a Deus? É muitas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos servos de Deus quando a gente vem aqui e deixa uma oferta, que paga esse aluguel, essa luz, mantém essa casa aberta, me mantém evangelizando. Gente, eu toco tanto nesse assunto, mas aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é esse tal de casamento. Eu gosto de fazer. Eu falo sempre que eu só não quero casar, mas casar os outros eu quero casar. Entendeu? Porque é muito evangelizador. Olha, sexta-feira mesmo a gente foi fazer um casamento em São Paulo. Nós custeamos a nossa viagem, nós custeamos o reconhecimento de firma no documento de cartório. Mas como é gostoso ir. Sabe, não é gostoso antes que a gente fala, ai meu Deus, daqui para São Paulo, eu ganhei tanta multa em São Paulo, que aquelas estradas assim que mudam a coisa. Mas aí você vai, e aí você anuncia a palavra para um povo que você nunca viu. Os noivos eu vi um dia que veio aqui, e sexta-feira no altar. E aí depois que você pregou a palavra de Deus, você vê as pessoas sendo tocadas,
sendo chocadas por Deus. E aí, eu sempre aproveito. Quando tem uísque na festa, eu gosto de ficar mais. Não para beber uísque, mas para poder sentar com os bêbados, porque eles abrem o coração. Abre, fala de traição, fala disso, daquilo. E a gente aproveita para meter a palavra de Deus. E agora a gente troca o WhatsApp. Você entende? É o meu campo de evangelismo. Eu não posso ser esse religioso que diz: não, eu sou puro, não ando com sujos. Sou sujo. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, às vezes as pessoas na igreja dizem: eu não vou naquela igreja porque vai um certo tipo de pessoa lá. E sabe, eu digo assim, dentro de mim, não falo para ela: é melhor que ela vá, porque esse certo tipo de pessoa que não é aceito por outros, é aceito por Deus. E se tem um direito que não me é dado, é o de escolher que pessoas eu quero que frequente a casa de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem direciona. Se você é tão bom que não pode estar junto, ok, com certeza você vai ser desejado num outro lugar. Mas é claro que eu não quero que você vá, de forma alguma, mas aprenda a conviver com isso. Hoje é dia da gente restaurar o altar do nosso serviço a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e é bom. Ele é o Senhor da misericórdia. Por fim, nós precisamos nos importar mais com os perdidos, com os desviados e com os fracos na fé. Primeiro, para que nós possamos de novo reacender as chamas do nosso coração, eu disse em primeiro lugar, é preciso escolher quem é o Senhor da nossa vida. É Jesus. E me submeter a Ele como seu servo e Ele meu Senhor. Segundo, que nós falamos, é preciso restaurar o nosso altar da comunhão, da purificação e do serviço a Deus. E último lugar, é preciso que nós façamos isto com a seguinte motivação: atingir a vida dos fracos, dos desviados e dos incrédulos. Porque é isso que ele diz no verso 37. Responde, Senhor. Olha a oração de Elias. Responde, Senhor, para que o povo saiba o quê? Que tu és Deus. Isso é evangelizar os povos. Isso é atingir os outros com a mensagem do evangelho. E gente, essa também é uma coisa que a gente não tem feito mais. A gente acha que evangelizar é botar frasezinhas de positivismo. Porque se for de sacrifício não tem curtida, aí não tem graça, não é verdade? Você bota lá: se sacrifique, pegue a sua cruz e anda, vai ter poucas curtidas. Sofra por amor a Cristo, poucas curtidas. Renuncie os prazeres desse mundo e abraços eternos, pouca curtida. Mas se você botar: estou vendo a bênção chegar, e eu gosto disso, é claro, e está vindo mesmo, de fato, mas eu não posso gostar só disso. Prepare-se, o que virá será maior do que já foi. Entendeu que eu não sou contra, eu sou a favor. Eu creio que a bênção está vindo, que dias melhores estão vindo, que coisas melhores estão vindo. Mas o meu serviço a Deus não está condicionado a isto. Está a minha rendição incondicional diante dele, em o nome de Jesus. Precisamos voltar a nos importar com os perdidos, com os desviados, com os fracos na fé, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? De verdade? Faça isso. Amigo Júlio mandou aqui alguém essa semana, um cliente. Não tem problema de misturar, às vezes trabalho com ajuda. E a pessoa veio uma vez só, conversamos, atendemos. Ela veio no culto domingo passado. Aí hoje ela foi para São Paulo e ela mandou um recado: pastor, nunca veio à igreja. Eu não vou hoje porque eu estou em São Paulo. Meus filhos viajou e eu fiquei sozinha. Vim para São Paulo. Mas grava a palavra e passa para mim depois. Você pensou que legal? Às vezes é uma atitude pequena. Eu não sei se você tem vergonha da sua igreja. Se você não tem, se você vê Deus aqui, passe a evangelizar as pessoas. Nós devemos voltar a essa prática do evangelismo. Não desista, porque se nós não a evangelizarmos, elas vão para o inferno. E nós cremos na salvação eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Responde, Senhor, para que o povo saiba. E que povo é este? É um povo nojento. É um povo que deixou os profetas morrerem. É um povo que não responde a uma pergunta entre Deus e Baal. É com este povo que nós devemos nos preocupar. Com este povo que não deseja, não quer, mas que nós somos pregadores da verdade. É o que eles vão ver que vai constranger os seus próprios corações. Louvado seja Deus por isso. Havia uma paixão no coração de Elias, que era que a nação voltasse a adorar a Deus. Como eu disse antes,
Você não precisa ser um pregador chato. Você não precisa ser uma pessoa chata, um chatonildo, para evangelizar. Evangelize com a sua vida. As pessoas com certeza vão perguntar. Já viu as pessoas que emagrecem e elas colocam assim uma plaquinha para vender Herbalife? Ou coisas assim, elas falam assim: emagreci 15 quilos, me pergunte como. Mas se não tiver plaquinha e você conhecer a pessoa, você fala: o que aconteceu? O que foi? Eles acham sempre que vai ter alguma fórmula mágica. Sabe, se alguém vence em alguma área da vida, a gente pergunta: como é que foi que você fez? Como é que você construiu? A gente vê sempre alguém que está no topo de alguma coisa e a gente faz perguntas para ela para isso. Não é ela que me busca, sou eu quem a busco. Se você for intenso no seu serviço a Deus, se você trazer para a sua vida os valores de Deus para a sua vida, isso vai te distinguir como luz do mundo. Não tem como acender uma luz sem que os outros vejam no meio das trevas. Você vai ser distinguido como o sal da terra. Não tem como não verificar o sabor da comida, se está salgada ou não. Conclusão: o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto. E diz a Bíblia que todo o povo claudicante, que cocheava entre dois pensamentos, começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Não podemos tornar o que recebemos de Deus a prioridade. Nós recebemos a salvação, e isso já deveria bastar. Qualquer coisa a gente deve chamar de acréscimo. Acréscimo. Quando Elias viveu a verdade de Deus, quando Elias restaurou o altar, levou o povo a uma decisão de quem é o Senhor. Quando Elias se preocupou na salvação do povo e orou: Senhor, responde para que o povo saiba que o Senhor é Deus. Deus veio do céu, e numa oração que não deu mais do que 15 segundos, Deus comeu tudo que estava naquele altar. E o texto termina dizendo: e todo o povo dizia: só o Senhor é Deus. Fique em pé, por favor.